Os Homens da Casa Azul, capítulo 3. Pico da neblina, 3 horas da manhã. No meio de um resquício de névoa, um homem se materializou exatamente no ponto mais culminante da elevação. A princípio, ele se ajoelhou, perdendo o equilíbrio, mas rapidamente levantou-se de um salto, lembrando-se da última vez que se ajoelhara. Fora há muitíssimo tempo, numa época em que ele ainda era alguém de confiança. Numa época em que ele fora o preferido do regente. Agora ele nunca mais iria se ajoelhar diante de ninguém. Depois de uma ligeira adaptação com o novo planeta, ele inalou oxigênio desajeitadamente. Luzbel, eu cheguei. Espero que não se incomode com um rival à sua altura, disse ele, a voz assumindo uma dualidade de línguas nas primeiras palavras e terminando a frase com um português impecável. Mauacan, agora na forma de um homem, olhou a palma da mão direita. As linhas das mãos se tornaram em letras e as letras formaram palavras. Via Láctea, planeta Terra, hemisfério austral, América do Sul, Brasil, Amazonas. No instante seguinte, a imagem do estranho homem se desintegrou no ar. Lá embaixo, um pouco mais distante, repousava a cidade de Santa Isabel do Rio Negro, a 628 quilômetros de Manaus. Depois da chegada desse visitante, talvez o repouso dessa pequena cidade incrustada na floresta amazônica fosse bruscamente interrompido. Numa imensidão sem fim, com uma desconhecida galáxia servindo como pano de fundo, um pequeno grupo de seres celestes conversava em voz baixa. O assunto parecia ser de suma importância. Como vocês sabem, Luzbel nos acusou de conivência e conformismo, nos jogando em rosto a nossa falta de arbitrariedade. O ser que estava falando tinha a grandeza de um deus, cujos cabelos brancos pareciam refletir o brilho do universo. Era o único que usava um manto azul turquesa que deixava à mostra as panturrilhas, onde eram amarradas as tiras das sandálias. O Altíssimo permitiu um tempo para ele provar que estava certo. Como 2/3 de nós resolveram que ele estava errado e não o apoiamos, ele não poderia mais ficar aqui e foi expulso com mais ou menos 700 milhões de anjos. Foi-lhes dado o poder de se misturarem aos homens, muitos vivendo como tais, se encarnando em humanos, animais e divindades. Mauacan, um dos generais dele, foi indeciso até o último momento, e mesmo quando descia para a terra, ainda conseguiu voltar e se disfarçou de uma potestade. Mas nós o prendemos em um lugar secreto, e desde então ele parecia arrependido. Porém, ele seduziu um dos guardiões e descobriu a senha, fugindo para o antigo planeta Plutão, perturbando a órbita celeste. No fim do milênio, ele desceu para a Terra e desde então está entre os mortais. Ele olhou os outros seres. Suas roupas eram finíssimas, como película de água em constante movimento. Todos eles faziam parte de um remanescente que haviam participado dos planos do inimigo, mas mudaram de ideia há tempo. O guardião que permitira a fuga de Mauacan estava entre os presentes. Nós sabemos os planos dele? Perguntou um deles, cujo olhar era como o brilho de um diamante. O ancião respirou fundo. Sim, ele se disfarçou de homem e pretende montar um exército com bilhões de humanos. Seus seguidores acreditarão que a Terra sobreviverá ao cataclismo, mas nós não podemos deixar que se propague a absurda ideia da sobrevivência desse planeta. Então escolhemos alguns das nossas esferas para destituí-lo de seus poderes e trazê-lo de volta. Ele não pode ficar muito tempo sem uma certa partícula que nós tiramos dele na prisão. Porém, ele pode encontrá-la em abundância nas proximidades de Gemino e aumentar ainda mais seus poderes. Vocês se confrontarão por 3 vezes.
A cada encontro, o exército dele será maior. O que podemos fazer para impedir o crescimento do seu exército? Capturando-o. Enquanto não o fizerem, ele ficará recrutando o exército de homens invejosos, ciumentos, miseráveis, avarentos, mesquinhos. Sobre esses, o Todo-Poderoso quer derramar pessoalmente a taça da sua ira. Um silêncio profundo pairou por um momento em volta deles. O menor dentre eles fechou os olhos e ficou pensando. E vocês 5 são os escolhidos, tornou o ancião. Partirão no momento que se chama hoje e vasculharão a terra à procura dele. Uma gama de conhecimento sobre os assuntos terrenos já foi implantada na coxa direita de cada um de vocês. À medida que vocês forem precisando, todos os mistérios irão sendo desvendados. Deverão se apresentar como mortais comuns, sem interferir no regime. Vocês terão a forma humana, mas não toquem em comida ou bebida, pois não haverá sistema digestor em vossos corpos. Vocês se alimentarão da partícula apenas. Ele olhou um a um, esperando algum comentário. Diante do silêncio do grupo, ele sentenciou. Mizrael, você será Francisco Doyle. Belbox, você será Duarte Fenísio. Xavier, você será Orlando Salvier. Boruch, você será Ferdinando de Andrada. O homem se virou para o último do grupo. E o pequeno Melchior será... Já escolhi meu nome. Eu serei Kiwane Vilmaro. Melchior se adiantou. O ancião abriu a boca para falar, mas o outro cruzou as mãos sobre o peito e inclinou a cabeça. Eu decidi ser uma mulher. Os olhos de um verde sem igual se contraíram. Servirá para não despertar suspeitas. 5 pares de olhos perfeitos e brilhantes pousaram no homem de azul, que encolheu os ombros. Então está feito. Não façam como aqueles 200 anjos que desceram antes de vós e possuíram mulheres, se corrompendo com as filhas dos homens. Por falar nisso, nós iremos encontrá-los? Vou providenciar para que não. Eles não os perdoaram por barrarem sua entrada no céu após o dilúvio. Estávamos cumprindo ordens. Além disso, eles morreram como homens. O ancião reviveu um impasse. 2 centenas de anjos reunidos querendo voltar para casa, mas eles foram sumariamente julgados por ensinarem os homens a arte da magia e da guerra. Então, que ficassem com ela. Mizrael, eu te nomeio líder a partir de agora. Fique aqui para acertarmos alguns detalhes. Os outros podem se preparar para a transferência. O pequeno grupo se dissolveu. O ancião respirou fundo e voltou para o paço do palácio. Uma potestade materializou-se ao lado dele. Falou para eles sobre o perigo da missão? Falou que eles podem se transformar em terafins? Não falei, nem precisei falar. Eles precisam descobrir sozinhos. Longe, muito longe, um planeta azul prosseguia na sua rotineira e quase eterna viagem. Numa madrugada de fevereiro de 2006, 5 pessoas se prepararam para descer de um furgão azul com uma faixa vermelha que acabara de estacionar numa rua deserta. Apesar da hora, a temperatura já estava acima dos 20 graus centígrados. Chovera há algumas horas, mas a umidade do ar ainda estava aquém do desejado. As poucas poças de águas que lutavam contra os raios do sol já estavam se condensando e um tênue vapor pairava sobre o asfalto. Uma das cinco pessoas era uma moça ruiva, de pele alva e cabelos compridos até o meio das costas, o lindo rosto azul salpicado com meia dúzia de pequeninas sardas. Ela olhou a paisagem pelo vidro do carro e esfregou os olhos. Sua aparência era de puro fulgor. Chegamos. Que lugar é esse? Ouviu-se uma voz dentro do furgão. Estamos numa das Américas. Por enquanto é tudo o que sei. Estamos no Brasil. Outra voz se fez ouvir lá dentro. Um dos homens abriu a porta lateral do furgão e desceu, agitando os braços. Sua beleza era latente, e apesar dos cabelos negros e a pele lisa, um olhar mais demorado avaliava sua idade em 45 anos. Não se esqueçam das instruções.
O primeiro que desceu se voltou para o veículo, de onde a tripulação estava desembarcando. Olhou com demorado interesse a moça. Seu olhar, porém, era de pura curiosidade. Ela desceu do furgão e desfilou alguns passos na frente dele. Gostou? Ainda não sei, respondeu o homem que parecia o líder. Tenho a impressão de que você vai me arrumar encrencas. Fique tranquilo, vou me comportar como uma verdadeira mocinha. É disso que eu tenho medo. Ele passou a mão pela testa para enxugar o suor e depois olhou a mão molhada com um olhar de assombro. Faz muito tempo que eu não sinto tanto calor. Deve ser a viagem, Mitzrael. Nós também estamos encharcados, disse um homem mais velho, descendo atrás da moça. Era ligeiramente barrigudo e no alto da cabeça uma pequena calvície despontava entre os cabelos quase brancos. Um jovem trajando um macacão de atleta apareceu na porta do furgão, olhando a paisagem. Sua mente registrou uma rua comum, com casas comuns e muito verde nos quintais. Aqui na Terra, o ar seco extrai até 2 quilos de água de um corpo humano diariamente, disse ele alisando as costeletas compridas e pisando o pé no asfalto molhado. É uma sensação estranha esse calor? Quanto tempo vamos ficar aqui? O tempo necessário para capturarmos Mauacã. Logo voltaremos para casa, respondeu o líder. A partir de agora, vamos nos chamar pelos nossos novos nomes. Não vai dar tempo nem para você treinar seu português, Duarte Fenísio, disse um rapaz que ainda se conservava no volante do veículo. O seu rosto era como se não precisasse de um sorriso para dizer que estava sorrindo. Os olhos, entre o azul e o verde, emprestavam ao conjunto a dose de harmonia necessária para fazê-lo ainda mais bonito. Os cabelos rebeldes, mesclados de amarelo e preto, estavam caídos sobre os olhos. Era o mais jovem do grupo. Desceu do carro e ficou olhando o próprio reflexo no vidro, admirando as gotículas de suor na sua testa. Os companheiros se divertiram ao verem no rapaz a surpresa espalhada por todo o seu rosto. Por um momento, o sorriso havia desaparecido dos seus lábios. Pessoal, vamos camuflar o furgão e acertar os relógios. O líder olhou o mais jovem. Orlando, não se esqueça de programar o computador para a nossa volta. Acho melhor arrumarmos uma casa para nós, Francícero, disse o rapaz vestido de atleta, amarrando os cadarços dos tênis. Não demoraremos muito tempo aqui, Duarte. O suprimento de Mauacã está acabando. Ele não ficará muito tempo aqui, sem a partícula. Nós o agarraremos em breve. Ele pode arrumar uma dosagem diferente e ficar anos por aqui, disse Orlando Salvier, enquanto olhava um buraco no asfalto. Isso seria uma lástima, concordou o líder, mas nós evitaremos isso. Alguém estava pensando. Tomara que a gente fique um bom tempo por aqui, até eu saber como é. Precisamos construir um abrigo. O barrigudo do grupo colocou as mãos no bolso. Ou poderemos acampar nas montanhas? Não, vamos alugar uma casa, decidiu o líder. Legal, disse a moça. Eu concordo e me inclino diante do meu galardoador. Orlando Salvier, o mais jovem do grupo, fez uma mesura exagerada, imitando um espadachim antes do combate. O sorriso tinha-lhe voltado ao rosto. Vamos decidir nossos próximos passos. O líder tornou a falar, olhando em todos os rostos. Primeiro vamos... A moça foi atraída pela vitrine de uma loja, deixando de ouvir as palavras do homem atrás dela. Leu o letreiro por cima da porta. Camila Modas. Ela parecia encantada com as roupas. Orlando, acho que vou fazer algumas compras. O jovem de cabelos rebeldes seguiu-a. Não estou vendo nada aqui dentro que me interesse. É porque você já está agindo como um homem, disse ela, passando pelas paredes como se fosse um fantasma. Parece que eu vou me dar bem por aqui. O rapaz acompanhou-a. A jovem sorria, extasiada, passeando entre as várias roupas expostas. Orlando apenas observava, temeroso. Há muitas coisas estranhas aqui dentro, Kewane. O rapaz estendeu as mãos para um armário de vidro e tirou de dentro dele alguma coisa. Será que alguma mulher tem coragem de usar isso? Ele perguntou.
A moça pareceu não ter ouvido e examinava algumas roupas, peça por peça, com curiosidade e admiração. Vai ser divertido aprender a usar estas coisas. Sinto que teremos que aprender a nos indumentar como gente comum, ele disse. Que tal aprender a falar como gente comum? O que é isso? Perguntou ele, ignorando a ironia dela. A moça olhou o fio dental que o rapaz tinha nas mãos. Me dá sua mente, vou te mostrar. O ambiente se fechou como uma cortina e outro cenário se abriu diante dos olhos dos dois jovens. Agora eles estavam num quarto, observando uma moça tirando a roupa e revelando o corpo coberto por apenas uma minúscula calcinha. Uma batida na porta a fez vestir-se novamente. Entre, ela disse com voz fria. Um homem abriu a porta e se aproximou dela. Ele acabara de abotoar o colarinho da camisa e tinha uma gravata na mão. Os cabelos estavam molhados, como se ele tivesse acabado de sair do banho. Os dois se olharam nos olhos por um momento e por fim a moça desviou o olhar. Ela parecia abatida. Perdoe-me, disse o homem, sem saber onde colocava as mãos. Ela pensou um pouco. Ele a tinha chamado de galinha. Seu próprio pai a humilhara na presença de seus amigos. E agora vinha pedindo perdão. Você disse que não sou mais sua filha. Você disse que tem vergonha de ser meu pai. Ela tinha a voz dura. Perdoe-me por dizer aquelas coisas horríveis, tornou o homem visivelmente se esforçando para falar. Não existe ex-filha. Tampouco existe ex-pai. Você é e sempre será minha filha. Você é meu único tesouro. Ela balançou o corpo num pé só. Por um momento parecia que ia tirar-se nos braços dele. A partir de agora, prometo que serei o pai que eu nunca fui, e eu serei para sempre. Obrigada, papai. Ela tinha os olhos úmidos quando correu para ele, fazendo o que o seu coração estava pedindo. Ele a apertou nos braços musculosos e ela se sentiu novamente a garotinha dele, como sempre fora. Quando ele saiu, a moça abriu a porta do guarda-roupas e tirou de dentro dele um copo, despejando o seu conteúdo no lavatório do banheiro. O que tinha no copo? Perguntou Orlando Xavier. Veneno. Ela ia se matar. Orlando Xavier conferiu a informação apalpando a coxa direita. Foi você que fez o pai dela se aproximar e dizer aquilo, não foi? Kiwane olhou com os olhos muito abertos. Eu? Claro que não. O moço olhou longamente para ela. Admirou seus longos cílios e por um instante seu olhar se derramou sobre o seu corpo. Quando percebeu que ela retribuía o olhar, ele olhou as próprias unhas. Estou com manchas ungueais nas unhas. Isso é pleonasmo, querido. Não, são manchas mesmo. Ele riu acompanhado dela, os dois saboreando a piada. Francícero se aproximou e observou os olhares distantes dos dois. Estalou os dedos. Kiwane e Orlando Xavier tiveram um sobressalto. Acordem. Vamos seguir o alvo. Liguem os detectores. Todos eles comprimiram as palmas das mãos.